Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é dia 17 de agosto de 2021 e a gente inicia aqui mais um encontro para a gente tratar a respeito de lei de execução penal e dar continuidade dessa matéria que é tão importante para quem vai fazer o concurso da SEAP, tá? Para ter atuação como policial penal, mas também para outras provas de concurso que eles cobram também a lei de execução penal, né? Quem vai fazer a prova é para promotor de justiça, prova para defensoria pública ou qualquer prova de polícia civil, que também é cobrada a lei de execução penal, aproveite este momento deste curso, porque a gente está vendo a lei de execução penal um pouco mais devagar, tá? Sem mais delongas, hoje nós vamos tratar sobre dois temas da lei de execução penal, onde eu trago para vocês o quê? Eu trago o que nós vamos trabalhar sobre saídas, as autorizações de saída e a remissão de pena, inclusive temas jurisprudenciais, porque eu deixei o material para os senhores. Confirmem para mim se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo e se está aparecendo a tela do slide maior aí na sua tela, por favor. Confirme no chat. Beleza? Show, tá? Edilena, como esse horário dessa aula é um pouco, às vezes, contramão, o pessoal assiste mais gravada. Eu optei, a Edilena perguntou cadê o povo, né? Eu optei por pegar esse horário, né? Que não atrapalha nem quem estuda à tarde, nem quem estuda à noite, e a gente inserir esses encontros comigo durante a semana em horários menores, mas num horário que não atrapalha ninguém, para você não perder o seu curso regular. Eu sempre defendo que você precisa estar no seu curso regular e você me ter como um plus na sua preparação, ok? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Quando a gente trata de autorizações de saída, a primeira que nós temos lá na Lei de Execução Penal são as permissões de saída. Muito cuidado, tá? Eu vou abrir aqui minha Lei de Execução Penal, só um minutinho, LEP. Você também abre aí a sua Lei 7.210, porque eu quero que você acompanhe comigo com a lei aberta, perfeito? Não tem problema, depois você assiste, Lana, se você precisa sair cedo, tá? Já inicia acompanhamento comigo lá no artigo 120 da Lei de Execução Penal. O meu tá aberto aqui comigo ao lado, e vocês têm aí também na sua tela em forma de texto, tá? Eu sempre gosto de trazer assim. Então, vamos lá. Primeira coisa, vai ser cobrado na sua prova. Permissão de saída é diferente de saída temporária. É a primeira anotação que você vai colocar no seu caderno. Lembra que eu falei que eu gosto de montar o caderno, que eu preciso que você monte o caderno? Então, coloca o primeiro ponto hoje do tema. Permissão de saída é diferente de saída temporária. Permissão de saída é diferente de saída temporária. Vamos lá. Primeiro, a permissão de saída, ela é tanto para quem está... Olha aqui, atenção, muita atenção. É tanto para quem está no regime fechado, como para quem está no regime semiaberto e para preso provisório. Vai estar na sua prova que a permissão de saída, assim como a saída temporária, só é possível para quem está em regime semiaberto. Você vai dizer que não, ok? Que a permissão de saída, ele cabe tanto em regime fechado, quanto para semiaberto, quanto para preso provisório. O objetivo da permissão de saída é diferente da saída temporária, tá? Olha só, outro ponto importante. A permissão de saída é mediante escolta, ok? Na saída temporária, nós vamos ver que é para quem está no semiaberto e é saída desvigiada, ok? É saída desvigiada. Na permissão de saída, portanto, eu tenho regime fechado, já anote aí. Permissão de saída, 2 pontos. Regime fechado, semiaberto, preso provisório e é mediante escolta. O que é importante aqui? A lei de execução penal, ela atribui algumas circunstâncias em que possibilita essa permissão de saída. Por exemplo, falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Se precisar de tratamento médico, também é possível. Imagina que um preso, ele se machuque lá dentro, né? Então, ele é levado para o hospital, então aquilo ali é uma permissão de saída, tá? E outro ponto importante, a permissão de saída, pessoal, ela é dada pelo diretor do estabelecimento prisional. Muito cuidado, porque a saída temporária, nós vamos ver que a saída temporária ela é dada pelo juiz da execução penal,
tá? A permissão de saída, não. Quem permite é o próprio diretor. Precisa de autorização judicial? Não. Outra coisa importante, a duração da permissão de saída. A duração da permissão de saída, pessoal, ela vai se dar pelo tempo que é necessário para cumprir o objetivo daquela saída. Então, olha só, a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Se ele sai para o tratamento médico, ele vai ter que ficar fora enquanto durar o tratamento médico. Se ele sai porque ele vai para o enterro do pai, a saída vai durar enquanto estiver no enterro do pai. É muito complicado porque na prática a gente vê aquela escolta acontecendo, ele fala, 10 minutos para você ver o caixão do seu pai e vamos embora. Não, não é assim que funciona. A própria lei de execução penal determina que a permanência do preso fora do estabelecimento prisional vai se dar durante a finalidade da saída. Se ele vai no dentista para fazer lá porque eu já vi, inclusive, presos que faziam tratamento ortodôntico, né? Levavam ele para o dentista, sim. Quanto tempo durava essa saída? O tempo que ele precisava estar lá para o atendimento. Então, primeira coisa que você vai entender, situação de falecimento ou doença grave, ok? Situação de falecimento ou doença grave. Então, é possível, sim, que a pessoa saia para o enterro do pai, ou porque o pai está morrendo, mas é companheiro, ascendente, descendente ou irmão, ou necessidade de tratamento médico. Estou tentando puxar na memória uma situação que nós tivemos de uma prisão há pouco tempo atrás, em que não foi permitida a saída do preso a nível nacional, tá, pessoal? Estou tentando puxar, se alguém me lembrar, saiu nos jornais agora, mas eu me lembro da situação, em que não foi permitida essa permissão de saída, né, na situação lá no enterro. Mas foi justificado porque não se tinha um aparato capaz de não causar um tumulto tão grande com relação a isso, não ia ser possível garantir a segurança com relação a isso. Se alguém se lembrar, quem foi, saiu nos jornais, qualquer coisa, depois eu vou olhar no Google e aí eu falo para vocês, tá? Aí, então, nós temos a permissão de saída. A saída temporária é aquilo que a gente aprende, não, né? A gente desaprende e a gente confunde com o tal do indulto, né? O indulto nós vamos ver que não tem nada a ver. O indulto é perdão de pena, né? Um decreto presidencial lá na época do Natal, em que ele é concedido, em que sai comutação de pena, sai indulto de pena. Nós vamos ver tudo isso no momento próximo. Mas a saída temporária, todo mundo fala, vai ter o indulto. Tá errado. A saída temporária, pessoal, é para preso condenado. Primeira coisa de tudo. Que está no regime semiaberto e sai sem vigilância direta. Para quê? Primeira situação, visita a família, tá? São aquelas saídas temporárias que eu tenho durante o ano, pessoal. Que eu tenho durante o ano, onde ele sai para ver Dia das Crianças, às vezes Dia dos Pais, Dia das Mães, festa de santo, enfim, isso acontece muito, tá? Outra situação da saída temporária não é só para isso. É para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como instrução de segundo grau. Mas preste atenção, tem que ser na comarca do juiz da execução. Você não pode ser um preso na responsabilidade do juiz da execução aqui de Santarém e falar para mim que você quer fazer um curso profissionalizante, uma saída temporária para fazer um curso profissionalizante em Alenquer. Não tem como, porque a lei de execução penal ela é clara. Você pode sim ter a autorização para a saída temporária para você frequentar cursos profissionalizantes, supletivo, instrução de segundo grau ou nível superior, mas na comarca do juiz da execução. Eu me lembro claramente de uma situação de um preso em que ele tinha autorização de saída para ele frequentar a faculdade. Antes ele já fazia faculdade e autorizaram que ele fizesse, sim, a saída temporária para realizar a faculdade, mas ele não pode ser preso lá em Itaituba e querer fazer a faculdade aqui em Santarém. Não, tá? Outra coisa, participação em atividades que concorram para o retorno do convívio social. Gente, olha só, essas 3 circunstâncias aqui são circunstâncias de saída temporária desvigiada, sem vigilância direta. Ocorre que não há qualquer empecilho para que seja colocado monitoramento eletrônico, entendeu? Então, eu posso sim para saída temporária, e aí eu já aumento para vocês prisão domiciliar. De vez em quando eu conto para vocês
que eu tinha um caderno, né? E que, na verdade, eu transformei esse caderno em digital, né? Eu passei todo com slide, foi tudo que tudo num documento PowerPoint. E eu trabalhei esse caderno meu no concurso da SUSIP passado, né? E, gente, nós fechamos a parte relacionada à lei de execução penal. Nós demos tudo, o pessoal sabia tudo. E aí eu tinha nesse meu caderno, era assim, o caderno era assim, né? Duas partes. E bem aqui eu tinha essa anotação, monitoramento eletrônico. Era assim que estava, ó. Monitoramento eletrônico. Eu tinha uma seta para cima, eu tinha uma seta para baixo. Aqui estava saída temporária e aqui estava prisão domiciliar. Mas estava escrito, né? Bem aqui nesse caderno. Eu sempre fui alguém que esquematizava muito, né? Muito bem. Eu me lembro que eu fui fazer a prova do DEPEN e aí pedia quais as circunstâncias de monitoramento eletrônico, né? E aí, pessoal, eu me lembrava que eu tinha monitoramento eletrônico, uma seta para cima e uma seta para baixo, ou seja, eram duas circunstâncias. Todas as alternativas à seta correta tinham 3 circunstâncias para o monitoramento eletrônico. Eu não precisava nem ler o que era, porque eu sabia que eram 2. Então, esquematizem tudo no seu caderno, tá? Olha só. Agora, aqui, pessoal, nós temos incluído pelo pacote anticrime, tá? Ok. Pode ser que, num futuro bem próximo, nós venhamos a ter discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade ou não de determinados dispositivos que foram incluídos na Lei de Execução Penal. E um deles, eu acredito que vai ser esse. Por quê? Ele diz o seguinte, que não vai ter direito à saída temporária o preso que praticar crime hediondo com resultado morte. Como nós ainda não temos uma discussão a respeito disso, mas eu acredito que no futuro próximo possa ter, nós vamos marcar, sim, como alternativa correta. Então, já coloque isso no seu caderno, ok? Já coloque isso no seu caderno. Que não vai ter direito à saída temporária o preso que for praticar um crime hediondo com resultado morte. Vai cair na sua prova? Vai. Todas as modificações do pacote anticrime você pode ter certeza que estarão na sua prova. Olha só. Para que eu conceda, né, pessoal, esse tipo de autorização, ela tem que ser por ato motivado do juiz da execução penal. Lembra lá que na permissão de saída, vou voltar aqui para você ver, olha aqui, falecimento ou doença do CAD, né? Necessidade de tratamento médico, quem dispõe disso? Diretor do estabelecimento prisional. Por quê, gente? Olha só, às vezes pode demorar muito a decisão judicial, as decisões judiciais podem demorar muito, e aí ela vai perder seu objeto. Se eu pedir autorização para o juiz para eu ir para o enterro de um parente, vamos lá, no companheiro, do ascendente, descendente ou irmão, se ele demorar 2 dias para me responder, enterrou a pessoa e eu não fui. Se eu pedir uma permissão de saída para o juiz para um atendimento médico, até chegar na mão disso, possivelmente eu posso até ter morrido. Por isso que coloca nessa circunstância diretor do estabelecimento prisional, até porque eu tenho escolta. Agora, pessoal, quando eu trato em saída temporária, principalmente pelo fato de ser desvigiado, eu estou diante de algo em que necessita autorização judicial. Ou seja, é uma matéria que está reservada à reserva de jurisdição. Ou seja, é algo que vai ter que ser dado pelo juiz da execução penal. Mas, para isso, pessoal, para o juiz dar essa decisão, precisa ter a manifestação do Ministério Público e da administração penitenciária. Essa administração penitenciária é o próprio diretor do estabelecimento prisional que vai conceder uma certidão carcerária. Nessa certidão carcerária, pessoal, nós temos todas as informações do preso com relação aos incidentes e principalmente com relação ao seu comportamento. Eu só me lembro na minha vida inteira, trabalhando na execução penal, de uma pessoa que estava lá, mau comportamento carcerário, né? Todo mundo é bom comportamento carcerário. Então, para isso, eu preciso ter os requisitos objetivos e subjetivos para a saída temporária. Primeiro, comportamento adequado. Esse comportamento adequado, pessoal, é certificado na certidão carcerária. Cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 se ele for reincidente. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Agora, o que vai cair aqui na sua prova, com certeza, é o prazo e a quantidade de saídas. Primeiro,
Essas saídas, elas não podem ser superior a 7 dias. Exceto, pessoal, se for, né? Por exemplo, para estudo, né? O cara está fazendo faculdade, ele vai sair o ano inteiro. Mas essas saídas aqui, principalmente para visita de família, vai obedecer isso. Que são aqueles falsos que você botou na tua cabeça lá que é induto, que é induto, que é induto, tá? Só um minutinho, gente. Pronto, pessoal, vamos lá, só um probleminha aqui. Então, olha só. Aí, essas saídas não podem ser superior a 7 dias, ok? Então, não pode sair mais do que 7 dias. Vamos lá, saída para Dia das Mães não pode ser mais do que 7 dias. Saída não podem ser mais, ok? E elas podem ser renovadas por mais 4 vezes durante o ano. Ok? Elas podem ser renovadas por mais 4 vezes durante o ano, certo? Esses números vão ser cobrados na sua prova. Grave, não pode ser superior a 7 dias, essas saídas, 7 dias consecutivos, e elas podem ser renovadas por mais 4 vezes durante o ano. Agora, olha só. Há algumas coisas importantes que vão ser cobradas aqui na sua prova, tá? Que vão ser cobradas na sua prova. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário algumas condições, tá? Algumas condições. Quais são essas condições? Vocês vão lembrar, por exemplo, da Suzane von Richthofen, tá? Por quê? Teve uma situação, não sei se vocês lembram, que ela teve revogada a saída temporária no meio de uma saída temporária que aconteceu com ela. Precisa fornecer o endereço onde reside a família a ser visitada, ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, tá? Vai ter que ser recolhido à residência visitada no período noturno, ou seja, ela tem que fornecer e ela tem que estar na residência no período noturno. E outra coisa importante é o seguinte: proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, tá? Eu me lembro que eu trabalhava com uma juíza e que aí perguntava o que são esses estabelecimentos congêneres. Aí ela falava, puteiro, casa de prostituição, boteco, tudo isso você não pode frequentar. Ou seja, situações que são incompatíveis com o bom andamento da execução penal. Perfeito? Olha só. Aqui, vocês viram que eu falei para vocês que aquelas situações do tempo, do dia, da quantidade, elas vão ser elas vão ser próprias para essa saída de visita à família. Até porque a própria lei de execução fala o seguinte, ó, não é como é que chama?
proporcional, eu permiti que o cara frequente um curso profissionalizante e eu falo para ele que ele não pode sair mais do que 7 dias. Por que está errado? Ah, porque ele só vai renovar isso a cada 4 dias. Não. Então, você vai ter que entender o seguinte, que quando eu tratar de curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo da saída vai ser o necessário para o cumprimento das atividades discentes ou das atividades do aluno, tá? Aí, pessoal, dá uma olhada. Além disso, eu preciso entender uma coisa, que eu tenho 7 dias, no máximo 7 dias direto para sair, podem ser renovadas por mais 4 vezes, só que entre uma saída e outra tem que ter um tempo de 45 dias. É o que a própria lei de execução coloca aqui. Nos demais casos, aí a gente vê lá que são situações relacionadas à visita à família, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Aquelas 4 repetições que nós vamos ter durante o ano, tem que ter um interstício de 45 dias entre uma e outra. É importante. Professora, o Natal e o Ano Novo geralmente emenda, né? O Natal e o Ano Novo. É aquela saída temporária que tem maior quantidade de dias, né? Enfim. Revogação do benefício da saída temporária. Gente, olha só. Se o condenado ele praticar um fato definido como crime doloso, olha lá, como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar um baixo aproveitamento no curso, ele vai ser revogado automaticamente. Gente, no fato dele cometer um crime, guardem isso daqui, porque é muito cobrado em prova, essa revogação automática não exige o trânsito em julgado. Não exige o trânsito em julgado, ok? Como que isso acontece? Às vezes, acontece muito, pessoal, isso é muito comum. O cara sai na saída temporária, ok? Ele sai na saída temporária e ele comete um novo delito. Gente, automaticamente essa saída temporária já é revogada. Professora, mas e se ele tivesse cometido alguma coisa, mas ele foi inocentado? Não tem problema. A execução penal, os próprios tribunais superiores entendem o seguinte, o cara que ele está no cumprimento da execução penal e ele tem uma chance de ter essas saídas temporárias, ele não pode se meter em confusão. Ele não pode se meter com nada relacionado a fato criminoso. Mas não precisa, cuidado, mais uma vez, eu repito, não exige o trânsito em julgado para isso, ok? Aí, vamos lá. Ele tem como recuperar a saída temporária? Tem. Se ele for absolvido do crime, ele... Vamos lá, porque eu tenho um novo crime, né? Então, abre-se um processo de conhecimento novamente. Se nesse processo ele for absolvido, lá na execução penal, pô, bacana, foi absolvido, retoma aqui o seu status possível, podendo sair saída temporária. E no caso, se ele demonstrar merecimento do condenado, que são situações relacionadas lá ao estudo, enfim, tá? Então, isso é importante para vocês. Com relação à remissão de pena, senhores, com relação à remissão de pena. Gente, olha só. A remissão de pena, ela vai se dar tanto para preso que está no regime fechado, quanto no regime semiaberto. A remissão, ela vai poder se dar através do trabalho e através do estudo. Através do trabalho e através do estudo, perfeito? Olha só, é a possibilidade que, trabalhando ou estudando num ambiente carcerário, o preso vai poder diminuir a quantidade de dias da sua condenação. Então, ele vai poder ficar menos tempo no ambiente carcerário. Com relação ao estudo, pessoal, presta bem atenção aqui. Com relação no estudo, ele vai poder ganhar 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Só que é o seguinte, essa frequência escolar de 12 horas tem que ser dividida em no mínimo 3 dias. Ele não pode pegar um dia inteiro e estudar 12 horas, até porque ninguém faz isso, né? Mas 4 horas por dia, né? Essas 12, somando as 12 horas, dividida em no mínimo 3 dias, ok? Ele pode estudar 2 dias num dia, 2 dias no outro, 2 dias no outro, quer dizer, em 6 dias ele vai remir 1? Sim. Até porque, pensem, a remissão no estudo não é feito em dias, é feito em horas de estudo. Só que a cada 12 horas ele ganha 1 dia da sua pena, ele diminui 1 dia da sua pena, só que essas 12 horas têm que ser divididas a cada 3 dias, ok? Ele vai ganhar 1 dia. Isso é remissão pelo estudo.
Pelo trabalho, pessoal, ele vai ganhar 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Acaba sendo 3 dias para 1, 3 dias para 1. Só que não é bom a gente levar isso em consideração, porque no estudo pode ser mais dias para 1. Porque a gente tem que levar em consideração a quantidade de horas. Perfeito? Olha só. A lei de execução penal traz o seguinte, que o preso que ele está em impossibilidade de prosseguir no trabalho por acidente continua a beneficiar-se com a remissão. É um instituto bastante controverso na doutrina e também controverso nos tribunais superiores, porque o preso para de trabalhar, porque ele sofreu um acidente, ele vai remir pena, e se ele ficar aí a vida inteira, ele vai continuar remindo? A lei de execução penal diz isso, tá? As atividades de estudo, gente, podem ser tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade EAD, à distância, ensino à distância, perfeito? E a remissão, olha lá, vai ser declarada em sentença pelo juiz da execução penal, depois de ser ouvido o Ministério Público. Gente, o Ministério Público, ele é órgão da execução penal. Ele trabalha para conseguir fazer com que a execução penal funcione bem também. Essa aqui é a verdade, perfeito? Mas, sempre, então, nos incidentes de execução penal, se cair na sua prova, marque que precisa que o Ministério Público seja ouvido. Eu não posso declarar a remissão de pena automaticamente, ela não é automática. É encaminhado um certificado para o juiz, informando quem, quantos dias, vamos lá, por exemplo, a Edilena. A Edilena trabalhou lá 100 dias, né? 100 dias. Vamos colocar aqui 90 para ficar bem fechadinho, né? Trabalhou lá 90 dias, pessoal, a gente faz essa conta proporcional. A cada 3 dias diminui 1. Isso que o juiz vai trabalhar, pessoal, é isso que ele vai possibilitar para o preso. Só que não é automático. Então, aquela não é o diretor do estabelecimento prisional que vai falar, olha, a Edilena ganha 30 dias aí do trabalho dela. Não, não é. Não é. Vai ser encaminhado para o juiz vai mandar para o Ministério Público verificar se aquilo ali está compatível, vai declarar em sentença essa remissão e vai determinar que seja realizado um novo atestado de pena a cumprir, tá? Então, vou colocar. Depois disso, tem que ser declarado um novo atestado de pena a cumprir. A própria Secretaria da Execução Penal vai realizar esse atestado de pena a cumprir. Por quê? Porque no atestado de pena a cumprir, pessoal, é onde o preso vai ter ciência de quando ele vai para o livramento condicional, quando ele vai para o regime aberto, quando ele vai para o semiaberto, tudo isso, né? Quando acaba a pena dele. Então, se diminuiu a quantidade de pena para ele porque ele tá em processo de remissão, ele precisa ter acesso a esse conhecimento novamente, ok? Outra coisa, pessoal. Desliga o microfone aí, por favor. Outra coisa importante. Olha só. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizar. Isso quer dizer o quê? Pode ser sim que o cara venha a remir pena. Ele está estudando e ele está trabalhando no interior do ambiente carcerário. E ele vai remir os dois. Tá? E ele vai remir os dois. Professora, se eu estiver no regime aberto, eu vou poder remir pena pelo trabalho? Não. Não vai. A remissão de pena pelo trabalho somente poderá se dar no regime fechado e no regime semi-aberto. Somente no regime fechado e no regime semi-aberto. Tá? Por quê? Porque o trabalho é condição para você estar no regime aberto. E por ser condição, você não pode se beneficiar com algo que é obrigatório. Entendeu? Quem está no regime aberto, coloquem aí, vou colocar aqui, no regime fechado e no regime semi-aberto, ele pode remir pena tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. Agora, quem está no regime aberto só vai poder remir pena pelo estudo. Ok? Justamente porque
Professora, mas o cara está trabalhando. Sim, ele está trabalhando, mas o requisito de trabalhar é um requisito para o regime aberto. Então, eu não vou poder beneficiar ele com algo que é obrigatório para ele poder estar vivenciando aquele regime. Perfeito? Olha só. Uma coisa importante, pessoal, muito importante. Eu vou acrescentar um terço na quantidade de dias remidos se ele conseguir fechar ciclos. Por exemplo, ele concluiu o ensino médio, né? E ao concluir o ensino médio, ele conseguiu remir, vamos lá, 30 dias. Vou colocar assim só para poder facilitar minha conta, tá? Então, ele concluiu o ensino médio e pela quantidade de horas ele conseguiu remir 30 dias de pena dele. Como eu fiz um fechamento nesses 30 dias, ele ganha como se fosse um bônus, pessoal, de um terço em cima desses 30 dias. Um terço de 30 dias são 10 dias. Então, ao invés dele remir só 30 dias, ele vai remir o quê? 30 mais 10, 40 dias. Tá? Então, guarde isso porque é muito importante. Olha aqui. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de um terço se a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema educacional, tá? Outra coisa importante aqui, tá? O preso que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto, que usufrui de liberdade condicional, poderá remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução de pena. Livramento condicional, regime aberto, só vou poder remir pelo estudo, tá? Outra coisa, para também remissão, ouvi o Ministério Público, ouvi a defesa. Aí vem um negócio importante. Lembra sempre desse um terço, tá? O que acontece aqui? Se ele comete uma falta grave, é possível que ele perca esses dias remidos. Isso é importante você lembrar, tá? Assim como ele ganha por trabalhar ou por estudar, se ele cometer uma falta grave, entendeu? O juiz vai poder revogar, cuidado, até um terço dos dias remidos, tá? Cometeu a falta grave, o juiz fala, eu vou diminuir tantos dias lá, para ele perder aqueles dias remidos e ele acaba tendo que cumprir mais tempo. Uma informação muito importante que eu quero que você anote. O juiz não precisa se justificar da quantidade de dias que ele remide pena. Perdão, que ele retirar dos dias remidos de pena, tá? Preste atenção. O juiz não precisa se justificar. O juiz não precisa se justificar da quantidade de dias que ele retirar dos dias remidos. Anotaram, né? Desde que não o faça no patamar máximo. Desde que não o faça no patamar máximo. Isso quer dizer o seguinte, o juiz ele tem até um terço, ele pode tirar um terço da quantidade de dias remidos do preso se ele cometer falta grave. Se ele retirar, ele fala assim, quer saber, eu vou tirar um terço. Se ele tirar um terço inteiro da quantidade de dias remidos, ou seja, o patamar máximo, ele vai ter que motivar essa decisão e dizer por que ele tirou essa quantidade toda. Agora, se ele tirar menos de um terço, simplesmente ele fala, retirei a quantidade, vamos lá, 10 dias de dias remidos dele. Tem que falar por que não, a não ser que ele tira realmente a quantidade no patamar máximo, tá? Beleza? Olha lá. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente, cuidado, porque na tua prova eu já vi colocando semestralmente, bimestralmente, trimestralmente, não é mensalmente, ao juiz da execução, cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, a informação da quantidade de dias de trabalho e das horas de frequência escolar, atividade de ensino, tá? O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento prisional deverá comprovar também, olha lá, mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, frequência e aproveitamento escolar. E ao condenado dar-se a relação dos seus dias remidos. Perfeito? Isso daqui é o que é importante para a gente com relação a isso. Só que eu tenho certeza que não vai ser só isso que vai ser cobrado na sua prova. A parte jurisprudencial, com relação à saída temporária e à remissão de pena, é cobrado de maneira muito perspicaz. É sempre cobrado, e não acho que é só para concurso de ponta, não.
Foi cobrado no concurso da SUSIP, foi cobrado no concurso do DEPEN, e eu acho também que pode ser cobrado na sua prova. Por isso que nós vamos passar por algumas jurisprudências importantes aqui que podem nos ajudar. Olha só. Com relação à saída temporária, nós vimos aqui que precisa de autorização do juiz da execução penal, que é para regime semiaberto. Ele ganha o direito para sair do estabelecimento prisional sem vigilância direta. É aquela história dele sair de dia e voltar de noite, tá? Para visitar a família, frequentar cursos, participar de outra atividade que ajude o seu retorno ao convívio social. O pacote anticrime trouxe uma modificação lá nesse artigo 122 e ele negou o direito à saída temporária para o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte, tá? Isso é importante, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que só podem ser 4 dias de concessão de saídas temporárias, com interstício mínimo de 45 dias entre uma e outra, com prazo não superior a 7 dias. Só que nós temos aqui, pessoal, o informativo 590 do STJ, no qual ele falou o seguinte, olha, vamos falar uma coisa? Se a gente conseguir respeitar, se nós conseguirmos respeitar o limite anual de 35 dias, tá? É cabível uma concessão de maior número de autorizações de curta duração. Então, lá na LEP, se cair, conforme a lei de execução penal, não é possível uma quantidade superior a 4 saídas temporárias, tendo que se respeitar o interstício mínimo entre uma e outra de 45 dias, show! Mas, se perguntar, pode ser possível que ultrapasse a quantidade de 4 saídas temporárias anuais, desde que a quantidade de dias, somados todas elas, não seja superior a 35 dias. Perfeito, pode cair, porque é jurisprudência, isso eu já vi em prova, tá? Outra coisa importante, a quantidade de saída temporária é feita em dias e não em horas. O que isso quer dizer? Se o preso saiu, por exemplo, na segunda-feira e ele tem que voltar na sexta. Ele saiu 8 da manhã, não quer dizer que ele tem que voltar 8 da manhã, não, por causa da quantidade de horas. Ele pode voltar até o último badalar, enquanto as trancas estiverem abertas. Geralmente ele é até 4 horas da tarde, 6 horas da tarde. Ele chegou depois das 8 da manhã, ele saiu 8, tinha que chegar 8. Não, não é verdade. Ele é contado em dias e não em horas. Isso aqui despenca, tá? Outra coisa importante, pessoal, prazo mínimo entre uma saída temporária e outra, informativo também 590. As autorizações de saída temporária para visita de família e participação em atividade, se limitadas a 5 vezes durante o ano, deverão observar o prazo mínimo de 45 dias entre uma e outra. Na hipótese de maior número de saídas temporárias de curta duração, já intercaladas durante os 12 meses e muitas vezes sem pernoite, não exige o intervalo previsto. Ou seja, pode ser que nós não vimos lá que eu preciso interstício entre 45 dias entre uma e outra, tranquilo. Até as quinta saída anual, eu tenho que respeitar isso. Se eu colocar saídas mais curtas e possibilitar que eles saiam mais, esse período de 45 dias, o STJ diz que não precisa ser respeitado. Isso vai ser cobrado na sua prova, tá? Outra coisa. Condenado que se encontra cumprindo pena em prisão domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto, tem direito à saída temporária como se estivesse efetivamente no regime aberto, tá? Então, toma lá, ele tá em prisão domiciliar. Gente, a prisão domiciliar é ele preso dentro de casa, ele não pode sair. Ele não pode sair. Imagina que o cara, ele tá, por exemplo, né, no regime fechado e ele progride para o regime semiaberto. Eu não tenho regime semiaberto naquela localidade, eu determino a prisão domiciliar dele, tá? Determino a prisão domiciliar. Ele não pode sair de casa. Na época de saída temporária, esse cara, em tese, ele tá no regime semiaberto. Ele vai poder sim gozar a saída temporária e aí, nesse período, ele pode sair de casa, obedecendo os requisitos que eu tenho lá na lei de execução penal, tá? Isso é importante porque cai também na sua prova. Condenado que esteja cumprindo pena de prisão domiciliar foi autorizado a frequentar os cultos da sua igreja às quintas e domingos, de 19 às 21 horas, tá? Estava em prisão domiciliar,
foi possibilitado para ele que ele saísse determinados dias de casa para frequentar cultos, tá? Olha aqui, o cumprimento da prisão domiciliar não impede a liberdade de culto quando compatível com as condições impostas ao reeducando. Informativo 657 do STJ. Ah, esse aqui é muito importante, tá? Informativo também 590. É possibilitado, pessoal, a padronização num calendário anual de saídas temporárias por um ato judicial único. Por exemplo, eu me lembro que todo começo de ano, o juiz lá em Itaituba falava, Fabi, faz o calendário de saída temporária. Ou seja, já no começo do ano, se estabelecia um calendário anual para saídas temporárias. Ou seja, vamos lá, a primeira saída temporária vai ser no dia tal até o tal. A segunda saída temporária é dia tal a tal. Ou seja, os presos já tinham conhecimento de quando sairiam de saída temporária para visita de família. Por quê? Porque o STJ diz que é recomendável, olha lá, que cada autorização de saída temporária do preso seja precedida de decisão judicial motivada, tá? Ok? Importante. Quem é que tem competência para determinar a fixação de calendário de saída temporária? O juiz da execução penal. Não é outra pessoa, não é o diretor do estabelecimento prisional, não é o desembargador do tribunal, não é. É o juiz da execução penal que tem competência para fixar esse calendário de saída temporária. Ok? Deixa eu ver outra coisa. Jurisprudência com relação à remissão de pena, tá? Olha só, pessoal, nós temos a possibilidade, informativo 564 do STJ, olha aqui de 2015, da possibilidade da remissão de pena por leitura, tá? Então, olha só, é possível computar a remissão pelo simples fato de o apenado ficar lendo livros mesmo que ele não faça curso formal. Ou seja, a quantidade de horas que ele ficar lá lendo o livro, vai ser possível também a remissão de pena. Então, é possível, a jurisprudência possibilita que nós tenhamos, além da remissão pelo estudo e pelo trabalho, a remissão pela leitura. Fique atento, porque isso pode vir na sua prova. Olha aqui. Remissão de pena por leitura e resenha de livros. O fato do estabelecimento penal onde se encontra o detento assegurar acesso a atividades laborais e educação formal não impede que ele tenha obtenção de remissão pela leitura. Sabe como pode cair na sua prova? João está preso no estabelecimento prisional na cidade de Santarém. No local, é possibilitado educação formal a ele, bem como atividade laboral. João se recusou a trabalhar e se recusou a estudar, ok? De forma que somente passa as horas na biblioteca do estabelecimento prisional. Dessa forma, João não poderá remir pena, pois para isso precisaria estar em um curso formal. Errado. Mesmo que ele não trabalhe ou que ele não estude formalmente no ambiente carcerário e o ambiente carcerário possibilite essas benesses, né, essas possibilidades, ele pode sim remir pena pela leitura, tá? Remissão pela participação em coral musical. Até a participação, o STJ, olha aqui, em 2017, no informativo 613, possibilitou, então pode vir na sua prova. O João participa do coral. Aí ele fala, não será possível a remissão de pena, já que este tipo de atividade não está possibilitada na lei de execução penal. Perfeito? Olha lá. Possibilidade de confecção e até artesanato. Pessoal, artesanato é outra, né? Que nós temos na lei de execução penal que ele impossibilite do cara... Impossibilite não, perdão. A lei de execução penal, ela diz que seria preferencialmente que não se trabalhasse, não se possibilitasse o trabalho por meio de artesanato, a não ser que nós estivéssemos em locais onde eu tenho lá área litorânea, turística, enfim. Só que mesmo em locais em que eu não tenho, se o cara tiver acesso a artesanato dentro do ambiente carcerário, vai ser possível também remissão de pena, tá? Outra coisa, remissão de pena de trabalho em domingo e feriado. Gente, se ele efetivamente trabalhou no domingo e feriado, mesmo que a lei de execução penal diga que nesses momentos ele tem que estar descansando, vai sim ser possível a remissão de pena, tá? Olha só.
tempo excedido na frequência escolar, ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias, deve ser considerado para fins de remissão de pena. Olha lá o que ele fala. Que no artigo 126 da LEP, prevê 2 hipóteses de remissão de pena, trabalho ou por estudo. Então, olha só. Aí, o que ele diz? Para fins de remissão de pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a 8 horas. O STJ, contudo, entende que eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a 8ª hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remissão de pena, tá? No caso da remissão por estudo, o reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas, divididas em no mínimo 3 dias. O STJ entendeu a mesma coisa. Se o reeducando estudar mais de 12 horas, isso poderá ser considerado para fins de remissão de pena. Gente, leve em consideração para sua prova tudo que vai beneficiar o reeducando nas situações em que ele vai poder se ressocializar, vai ser utilizado, tá? Gente, olha só, outra coisa. Trabalho cumprido em jornada inferior ao mínimo legal pode ser aproveitado para fins de remissão, caso tenha sido uma determinação da direção do presídio. Imagina que a direção do presídio diz o seguinte: olha, esse pessoal vai trabalhar só 4 horas por dia, não vai ser possível mais trabalhar além disso. Se a direção do presídio diz que não ia trabalhar 8 horas e sim 4, vai poder aproveitar essa remissão, assim, no patamar legal, tá? Outra coisa. Remissão de pena em razão de atividade laborativa extramuros. Gente, o cara tá no regime fechado, tá no regime semiaberto. Para quem começou esses dias comigo aqui nessa minha turma da CEAP, depois assista as aulas passadas, porque nós já trabalhamos trabalho, tá? Tanto no regime fechado quanto no regime semiaberto. Nas relações relacionadas ao trabalho extramuro, também vai ser possível a remissão de dias, tá? Então, não é só o trabalho intramuros, não. O cara, ele tem permissão para ele ter trabalho externo, ele trabalha numa padaria durante o dia e volta para dormir durante a noite. Todos esses dias, a cada 3 dias que ele trabalhe lá, vai ser remido um dia de pena, tá? Outra coisa, não é possível a remissão ficta de pena. Olha só. A remissão exige necessariamente a prática do trabalho, ok? Não sendo realizado o trabalho, estudo ou leitura, não há que se falar em direito à remissão. Olha o que ele falou aqui no começo. Embora o Estado tenha o dever de prover o trabalho aos internos que desejam laborar, reconhecer a remissão ficta da pena nesses casos faria com que todas as pessoas do sistema prisional obtivessem um benefício, fato que causaria substancial mudança na política pública. Quer dizer o seguinte: o estabelecimento prisional não tem como promover o trabalho. Aí eu vou ter uma remissão ficta só porque ele tinha direito e não tem como? Não, ele realmente precisa trabalhar para isso, tá? Outra coisa importante, remissão pelo trabalho antes do início da execução da pena. É possível a remissão pelo tempo do trabalho realizado antes do início da execução da pena, desde que em data posterior à prática do delito. Não pode falar, olha, eu trabalhava antes de cometer o delito. Eu posso remir pena? Não, não posso. Olha o que ele falou aqui. Em 2015, João praticou o crime A, respondendo o processo em liberdade. Olha só. Em 2016, João cometeu o crime B e, por conta desse segundo delito, ficou preso por 3 meses. Durante esse período, João trabalhou todos os dias na unidade prisional. Em 2017, João foi absolvido pelo crime B. Em 2018, João foi condenado pelo crime A. Pelo crime A, ele estava em liberdade. Recebeu 6 anos de reclusão. Iniciou o regime penal quanto ao crime A. João poderá aproveitar o tempo que ficou preso quanto ao crime B para ser beneficiado com remissão relativa ao período. Isso porque o trabalho em questão foi realizado em momento posterior à prática do delito cuja condenação se executa. Ou seja, ele estava preso não pelo crime A, mas quando ele foi preso pelo crime B, foi após ele ter cometido o crime A, e aí ele remiu pena, ele trabalhou naquele momento. Eu posso sim aproveitar este trabalho para o crime que ele cometeu posterior. Perfeito? Então, toma muito cuidado, porque isso eu já vi ser cobrado em prova. Poder, dever do juiz decretar a perda dos dias remidos em falta grave. Isso quer dizer o seguinte: o juiz não pode simplesmente vir falar o seguinte: olha, não vou retirar os dias remidos dele. Não, o juiz é obrigado. Quando o cara comete falta grave, o juiz é obrigado, porque é um poder dever, de determinar a perda dos dias remidos. Agora,
A discricionariedade do juiz vai estar no patamar da quantidade da perda desses dias. Presta atenção. O juiz está obrigado, ele é vinculado a... Viu que cometeu falta grave, ele está obrigado a determinar a perda dos dias remidos. Só que ele tem discricionariedade quanto à quantidade de dias de perda, tá? Aí, perda dos dias remidos em razão do cometimento de falta grave, tá? Uma coisa que é importante. Imagina lá o seguinte, que ele remiu, vamos lá, ele tem remido lá, deixa eu ver aqui, 120 dias, durante esse tempo aqui. Ele cometeu a falta grave aqui. Então, vamos lá, aqui foi a falta grave. Aqui ele cometeu 30, aqui 90, tá? Gente, no dia que ele cometeu falta grave, ele tinha ganhado 90 dias remidos. Só que o juiz só sentenciou ele 30 dias, muito tempo depois, onde ele já tinha remido mais 30. O juiz não vai poder fazer o cálculo em cima do 120, ele vai ter que fazer o cálculo em cima do 90, porque o juiz não pode utilizar os dias remidos após a falta grave. Dá uma olhada aqui. A perda dos dias remidos não pode alcançar os dias trabalhados após o cumprimento da falta grave. É só anterior à falta grave, ok? Aqui, pessoal, nós temos a jurisprudência em tese, tá? Do STJ. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A remissão de pena, quando o trabalho é prestado fora ou dentro do estabelecimento prisional. Então, não se faz distinção de natureza do trabalho ou local em que ele é exercido. O tempo remido pelo apenado por estudo ou por trabalho deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para obtenção de todos os outros benefícios. Gente, a progressão de regime, o livramento condicional, não vai ser calculado pelo total da pena, vai ser calculado agora pelo esse novo cálculo. Se diminuir a quantidade de dias de pena, vai ser sempre feito. Por isso que eu falei, vai ter que ser feito um novo cálculo e um novo atestado de pena cumprida. Aquilo que nós falamos mais cedo, não há remissão de pena na hipótese que o condenado deixa de trabalhar ou estudar em virtude de omissão do Estado. Lembra, não posso ter a remissão ficta. Nos regimes fechados e semiabertos, eu posso remir tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. Aí nós falamos que no aberto é inviável o benefício pelo trabalho. Lembra lá que eu falei? Porque o trabalho, ele é obrigatório no regime aberto. Então, essa é a condição, eu não vou beneficiar. Aí ele fala, a remissão de estudo pressupõe a frequência em curso de nível regular, de educação profissional, independentemente da sua conclusão ou aproveitamento satisfatório. O cara reprova de ano. Puta, mas então ele não vai poder remir? Vai. Não precisa ele ter um desenvolvimento muito bom. Não precisa ele concluir. Ele estudou 30 dias e não quer estudar mais. 10 dias de remido. Ele estudou os 90 dias, mas reprovou 30 dias de dias remido. Não tem problema, tá? Outra coisa, a decisão que reconhece a remissão de pena em virtude de dias trabalhados não faz coisa julgada nem constitui direito adquirido. Por quê, gente? Porque ele pode perder os dias remidos sem virtude de cometimento de falta grave. Cabe ao juiz da execução fixar a fração aplicável à perda dos dias remidos, observado o limite máximo de 1/3 do total e a necessidade de fundamentar a decisão dos elementos concretos, conforme o artigo 57. Na verdade, eu vou ter que fundamentar a decisão, mas eu vou ter que ainda justificar caso eu faça com que ele perca os dias remidos no seu patamar máximo, tá? Outra coisa, a nova redação do artigo 127 da Lei de Execução Penal, que prevê a limitação de pena de dias remidos a 1/3 no total de cada prática, deve ser aplicada retroativamente por se tratar de norma penal mais benéfica. Bom, pessoal, nós vimos aí, né, remissão de pena, autorizações de saída, permissão de saída, saída temporária. Vimos jurisprudências com relação aos dois, porque a execução penal, pessoal, nós temos a fonte maior lá na Lei de Execução Penal, mas dentro da execução penal nós temos muita coisa relacionada à jurisprudência. São 6h24, terminamos aí na bucha, porque eu não quero fazer com que você perca a sua aula daqui a pouco. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e acompanhe no grupo que a gente vai entrar mais uma semana. Outra coisa, inclua no seu dia a dia o intensivo 1, pessoal. Eu preciso que você estude o intensivo 1. Perfeito? Galera,
Beijos, fiquem com Deus.